Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre possíveis chegadas de jogadores, né? O Vasco pretende aí até o Campeonato Brasileiro trazer mais 3 reforços, além do Capasso, né, que já chegou, está realizando exames e deve ser anunciado aí a qualquer momento pelo Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre o volante Jair. Jair já está fora do clássico contra o Botafogo na próxima quinta-feira, meu amigo. Desfalque confirmado. Jair fez muita falta, né, no jogo de domingo contra o Fluminense e, infelizmente, não vai jogar também na quinta-feira contra a equipe do Botafogo. Tem diretor da 777 que está no Rio de Janeiro, também vai ser assunto aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre o volante Cuéllar, que é um nome que está na mira do Vasco e que o Vasco, antes ali da disputa do Mundial, chegou próximo, né, de fechar com o Cuéllar. Você vai entender aqui essa situação. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do aplicativo OneFootball. Essa semana começa a Champions League e no OneFootball você tem todas as notícias, novidades e atualizações sobre o campeonato de futebol mais importante do mundo. Novidades sobre a Champions League é no aplicativo OneFootball, que você pode baixar completamente de graça no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você baixa de graça. Lá no OneFootball você também tem informações sobre o nosso Vascão, tabela de classificação do Campeonato Carioca, enfim, tudo sobre o Gigante da Colina também no aplicativo OneFootball. Baixe de graça, o link está na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, a gente começa aqui com uma notícia triste, né? Uma notícia chata. O volante Jair, que foi desfalque do Vasco na última partida contra o Fluminense, também não estará à disposição para a partida de quinta-feira contra a equipe do Botafogo. O Jair foi diagnosticado com uma leve lesão na coxa e está fora desse clássico da próxima quinta-feira. O exame que foi realizado no último final de semana apontou uma lesão de grau 1, cujo a recuperação costuma levar de 1 a 3 semanas. Então o Jair pode ficar até 3 semanas longe de combate aí, se tornando desfalque, né, para a equipe Cruz Maltina. O Jair, que fez muita falta no jogo contra o Fluminense, é um jogador diferente, né, que tinha feito uma partida excelente contra o Nova Iguaçu lá em Brasília, estava ali vivendo nesse iniciozinho assim, sendo o principal jogador do Vasco, né, mas infelizmente não conseguiu ter essa sequência por conta da lesão e agora vai parar um pouquinho. A gente torce, né, para que o Jair se recupere o mais rápido possível, porque, como eu já disse aqui em várias vezes, é um jogador diferente, é um jogador das contratações que o Vasco fez. Para mim foi a contratação assim mais impactante que eu posso dizer, um jogador que já chegou pronto, um jogador que é multicampeão pelo Atlético Mineiro, tem um espírito de vencedor e ainda tem muita bola, né, para entregar, um jogador diferente, mas que infelizmente desde o Atlético Mineiro ele sofre com alguns probleminhas ali de lesão e no Vasco já teve aí também a sua primeira lesão, um problema aí na coxa de grau 1 e vai fazer o Jair parar por até 3 semanas. O jogador está fora do clássico contra o Botafogo na próxima quinta-feira. Bom, e a gente muda o assunto aqui agora para falar de possíveis contratações. Ontem o Vasco se esforçou, o Vasco jogou bem, o Vasco mostrou algumas qualidades, né? Eu acho que assim, a gente não tem o que reclamar do time do Vasco no jogo de ontem. O time foi bem, até o Maurício Barbieri, na minha opinião, errou ali na hora que ele tira o Pedro Raul e coloca o Ignaldo, mas o Barbieri também foi bem, né? Afinal de contas, o Vasco correspondeu bem dentro de campo, fez uma boa partida, poderia ter vencido o jogo, mas esbarrou, assim, na minha visão, na falta de peças de qualidade, né? Porque ontem o elenco do Vasco entregou o máximo que ele poderia, né? Entregou tudo que ele poderia. Por isso que eu digo, não dá aqui pra gente criticar os jogadores. Os jogadores deram ali o máximo deles, né? Fizeram uma boa partida. Mas o máximo do atual elenco ainda não é o suficiente para vencer um clássico. Então mostra que precisa de peças, né? Precisa se reforçar, principalmente ali no meio campo. Ontem o Vasco
jogou ali com 3 meninos, né, no meio campo, 3 garotos que foram bem, né, corresponderam bem até, mas não pode, né, um time que faz investimento de 100 milhões não pode no primeiro clássico da temporada ter que jogar ali com o meio campo praticamente sub-20. Então assim, o Vasco precisa se reforçar e a matéria de hoje do Globoesporte.com visa exatamente isso, né, dizendo que o Vasco deve anunciar mais 3 contratações além do Manu Capasso até o início do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse momento, o Vasco não possui negociações avançadas com nenhum jogador. Porém, a estimativa é que no mínimo mais 3 reforços chegarão ao Vasco antes do Campeonato Brasileiro. Mais jogadores podem ser contratados a depender da necessidade de Maurício Barbieri, que tem papel fundamental nesse processo. Entre as maiores necessidades, segundo a matéria, estão justamente 2 peças para o meio-campo, um primeiro volante e um meia ofensivo. Os movimentos no mercado indicam que o Vasco está ciente dessa carência, já que o clube tentou, por exemplo, a contratação do volante Léo Naldi, da Ponte Preta, e sondou a situação de Papu Gomes, meia do Sevilha, né? Um volante e um camisa 10. Então o Vasco está ciente que precisa reforçar essas 2 posições, que são posições carentes. Até o Campeonato Brasileiro, o Vasco deve trazer aí, além do Capasso, né? Vou falar daqui a pouquinho sobre ele, que deve ser anunciado aí a qualquer momento. O Vasco deve trazer mais 3 peças, né? Mais 3 contratações. E tem diretor da 777 no Rio de Janeiro. Desde a última semana, o Vasco recebe a visita de Johannes Spors, diretor esportivo da 777 e que antes era diretor-geral do Genoa, clube que também pertence à empresa norte-americana 777. Ele assistiu ao jogo contra o Fluminense e foi uma das figuras ali que auxiliou o departamento de análise de mercado do Vasco nos últimos meses. Então, o diretor da 777, Johannes Spors, está aqui no Rio de Janeiro também para dar uma auxiliada, né, nessa questão de análise de mercado e etc e tal. O Vasco que deve anunciar até o Campeonato Brasileiro mais 3 contratações, de acordo com o Globoesporte.com. Uma contratação que está muito próxima, né, de ser anunciada é a do zagueiro Capasso. Capasso já está no Rio de Janeiro, chegou ontem e foi direto para o Maracanã, onde ele acompanhou a partida contra o Fluminense, conversou ali com alguns jornalistas até, né, disse que estava muito empolgado, muito feliz com essa possibilidade de jogar no Brasil e de defender um time tão grande, né, de uma torcida tão grande como o Vasco da Gama. E hoje, segunda-feira, o jogador foi realizar exames para depois assinar o seu contrato. A expectativa é que o jogador seja anunciado aí a qualquer momento como reforço do Vasco. Isso pode acontecer ainda hoje ou no máximo, né, até amanhã. A contratação do Capasso deve ser sacramentada. Foi uma novela tremenda, né, essa situação do Manu Capasso. Se estendeu aí por uns 2, 3 meses, mas finalmente, né, o Vasco consegue esse zagueiro e ele declarou que está pronto, né? Estando registrado ali no vídeo, o Maurício Barbieri pode contar com o Capasso, que ele disse que vinha treinando, vinha jogando e está pronto aí para estar à disposição do treinador. A gente fala agora aqui sobre Cuéllar, volante que disputou o Mundial de Clubes, inclusive pela equipe que eliminou o Flamengo, né? O Al Hilal da Arábia Saudita. Segundo informações aqui do portal Gol, o Vasco esteve muito próximo de contratar Gustavo Cuéllar antes do Mundial de Clubes. Mas o que esfriou a negociação foi a insistência do Al Hilal em segurar o volante para jogar o Mundial de Clubes. Porém, o Vasco ainda não desistiu, né, da contratação desse atacante. Recentemente surgiram aí algumas informações que o jogador também estaria em negociação aí com o Internacional. É um baita de um volante, né? Aqui no Brasil ele já jogou no Flamengo, jogou muito lá no Mundial de Clubes contra o Flamengo, foi um dos principais responsáveis aí pela eliminação, né, da equipe rubro-negra. É uma contratação difícil de acontecer, é claro, o jogador recebe muito lá na Arábia Saudita, mas aparentemente quer voltar ao Brasil, né? Tanto que o Internacional conversa com o jogador e o Vasco, segundo a reportagem, esteve próximo, né, de fechar com o Cuéllar. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!